Olá pessoal, aqui é Fábio Lourenço, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês aí sobre algumas curiosidades, informações sobre a Europa, Itália, Suíça, enfim, né? Hoje eu queria falar para vocês sobre algumas diferenças que eu notei, né? De proporções, diferenciando o Brasil da Europa, e no caso aí especificamente mais a Suíça e da Itália, né? E até entre a Suíça e a Itália também, né? Algumas curiosidades e diferenças que eu notei, que inclusive são bem interessantes, sobre esses países. Então, primeiramente a moeda, né? Tem muita gente que fala assim, pô, mas se eu compro alguma coisa, se eu saio do Brasil e vou para a Itália, eu vou pagar em euro. Se eu compro alguma coisa, eu tenho que converter, né? Eu tenho que converter a minha moeda. Sim, você converte a moeda sempre quando você está trazendo dinheiro do Brasil para a Itália ou para qualquer outro país que você estiver indo, né? Então aí você tem que converter mesmo. Então o seu dinheiro ele foi gerado no Brasil, ele foi gerado lá no seu país de origem. Então se você está levando esse dinheiro, você foi lá na casa de câmbio e você trocou aquele dinheiro por euro, por franco suíço, sei lá, está indo para os Estados Unidos, trocou esse dinheiro por dólar, por exemplo. Então você tem que fazer a conversão, você tem que fazer a proporção desse dinheiro para saber quanto que ele vale naquele país que você vai gastar, tá? Agora, quando você fala de uma pessoa que mora na Itália, uma pessoa que mora na Suíça, uma pessoa que mora em Portugal, na Espanha, enfim, qualquer outro país fora do Brasil, você já não converte mais. Por quê? Porque essa pessoa, se ela mora no Brasil, é, ela tem que converter porque o dinheiro dela foi gerado no Brasil. Mas se essa pessoa mora na Europa, ela está recebendo em franco suíço, ela está recebendo em euro, então você não deve converter, mesmo você estando falando aí do Brasil, né? A menos que você fale de turismo e não de vida. Então, existe uma coisa que se chama proporção, né? É a proporção de quanto que vale o dinheiro de quem vive na Europa, ganha na Europa e gasta na Europa, e a proporção do dinheiro de quem vive no Brasil, ganha dinheiro no Brasil e gasta no Brasil, e a proporção do dinheiro de quem vive no Brasil e gasta na Europa, e quem vive na Europa e gasta no Brasil. Existe uma proporção desses valores. Então, muitos dizem, por exemplo, que a Suíça é um dos países mais caros do mundo para se viver. Mas eu posso dizer que é um grande erro nessa afirmação. Por quê? A Suíça é um dos países mais caros do mundo para se passear, né? Para quem vem do Brasil, é um país muito caro. Numa conversão aí que hoje está beirando entre 5,50 até 6, dependendo da cotação que você pegar e dependendo da taxa de câmbio que você tiver que pagar, é uma proporção realmente muito alta, tá? Então, se você vier passear na Suíça, você mora no Brasil, ganha dinheiro no Brasil e vier passear na Suíça, você vai gastar muito dinheiro. Então, seria uma proporção aí de 6 vezes mais caro. Isso na conversão do seu dinheiro. Em contrapartida, os produtos da Suíça, eles são mais baratos que no Brasil. Muitos produtos são mais baratos, tá? Para os suíços, né? Não vai ser para o brasileiro porque você já está perdendo na conversão de 6 para 1, tá? Agora para o suíço acaba sendo muito mais barato. Então é a mesma coisa a gente esquecer, a gente fazer uma brincadeira assim e simular. Vamos esquecer da conversão. Então vamos esquecer do franco suíço, vamos esquecer do real brasileiro, vamos esquecer do euro. Vamos falar de dinheiro, só de dinheiro. Então vamos supor que no Brasil, enquanto você paga 10 mil reais num carro usado, antigo, né? Que ande, está em bom estado, mas é antigo, esse mesmo carro na Suíça você vai achar por 2 mil francos. Aí você fala assim, pô, Fábio, mas se converter, o carro na Suíça fica às vezes mais caro. Só que aí que tá, o cara que compra um carro aqui na Suíça, ele não vai converter, porque ele está ganhando em franco. Então vamos fazer uma simulação aqui. Vamos supor que uma pessoa que mora na Suíça, ela vai comprar um carro usado aqui antigo, ela paga 2 mil no carro. O salário dela vai girar em torno aí mínimo de 4 mil a 5 mil, tá? Então, se uma pessoa que ganha 4 mil, 5 mil, que é um salário mínimo, que é considerado um salário bem baixo aqui, tá? Isso eu estou falando de salário bruto,
Só que vai variar também dependendo do cantão que ela mora, vai ter cantão que vai pagar mais, tem cantão que vai pagar menos, e obviamente depende da área que ela trabalha, tá? A hotelaria vai pagar menos, a área comercial às vezes paga um pouco mais, a área administrativa e bancária também paga um pouco mais, então tudo vai depender da área, mas vamos colocar aí um salário mínimo de 4 mil, né? A pessoa vai comprar, sei lá, um Corsinha antigo aqui, ela vai pagar 2 mil nesse carro. Então, por exemplo, com um salário de 4 mil, metade do salário dela foi lá e pagou à vista. Enquanto que no Brasil a gente fala de um salário mínimo de cerca de R$ 1.000. O salário médio brasileiro está em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Então vamos colocar que o brasileiro ganha R$ 2.000 e vai comprar um Corsinha antigo. Ele vai pagar pelo menos um carro aí em um estado razoável, ele vai pagar uns R$ 10.000 nesse carro. Para quem ganha dois, pagar R$ 10.000, ele vai precisar economizar pelo menos 5 meses do salário dele total para poder pagar esse carro à vista. Enquanto que o suíço, com a metade do salário que ele recebeu em um mês, ele consegue comprar esse carro à vista. Então é essa proporção que é interessante salientar, essa diferença que existe de poder de compra entre, por exemplo, um europeu e um brasileiro. Então, a Suíça ainda é um país que as coisas são mais caras, mas em compensação os salários são mais altos. Se a gente pegar a Itália, por exemplo, um salário médio italiano gira em torno de 1.000 a 1.500 euros. Em contrapartida, o custo de vida é muito mais barato que na Suíça. Enquanto uma família aí de 2, 3 pessoas na Suíça vão gastar em média aí, de custos com a casa e todas as taxas e impostos e tudo mais, vão gastar em torno de 2.000 francos, na Itália uma família em média aí vai gastar com todas as taxas, impostos, aluguel, comida e tudo mais, vai gastar em torno de 1.000 euros. Então, assim, existe lógico que esses valores podem variar bastante, dependendo do cargo, do local que a pessoa mora, trabalha, enfim. É igual no Brasil. Não aqui na Europa, a Europa não é outro planeta. Existem particularidades, existem algumas diferenças de um país para o outro, e mesmo dentro da Europa. Então a Itália tem suas particularidades, tem muitas diferenças em relação à Suíça. Por exemplo, eu reparei que a Suíça aqui tem uma infraestrutura mais organizada, é mais bonita e mais bem conservada, né? Quando eu falo infraestrutura, eu falo de tudo: estradas, ruas, prédios, sinalização, tudo aqui é muito mais bem conservado. Na Itália, as coisas já não são tão bem conservadas assim, até porque na Itália a arquitetura, existe muita arquitetura antiga que por lei ela tem que ser preservada, ela não pode ser alterada, né? Mas mesmo assim as pessoas elas fazem pouca manutenção dos prédios, canteiros, calçadas, mas ainda assim é uma estrutura muito boa, né? Perto do Brasil, né, que a gente está acostumado, por exemplo, eu sou de São Paulo, capital, para quem está acostumado a ver calçada quebrada, rua esburacada, quase não se vê tanto na Itália e na Suíça é muito raro você ver uma rachadura no asfalto, né? Então a infraestrutura é muito boa na Europa, muito melhor do que a no Brasil. No Brasil as coisas aos poucos estão melhorando, mas assim a Europa ainda está muito à frente no nosso Brasil, né? O Brasil tem muito a evoluir e muito a aprender com a Europa com relação a esse tipo de situação. Existem outras coisas proporcionais também que são bem diferentes, né? Por exemplo, a água da Suíça e da Itália são de melhor qualidade, então as pessoas elas bebem água da torneira mesmo, né? No Brasil é quase que um absurdo você falar isso, pô, eu bebo água da minha torneira, né? Você pode ficar doente, pode ficar com ruim do estômago e tal. Na Suíça e na Itália isso não acontece, isso é normal as pessoas beberem água da torneira e ninguém passa mal, né? Pode ser que quem não esteja acostumado talvez estranhe um pouco, mas a água é de ótima qualidade e as pessoas utilizam dessa forma é uma forma bem comum, né? Existe água mineral também que é vendida nos mercados, nos postos de conveniência, mas assim, não é usual, o pessoal gosta de tomar água da torneira mesmo. Existem fontes de água por toda a Suíça, por toda a Itália, tem muitas ruas, você passa, tem uma fonte lá esguichando água à vontade. Então, para o viajante, a pessoa que está passando por ali, quiser beber água, é muito fácil de encontrar.
é uma coisa que no Brasil raramente você vê, né? A água gratuita à disposição da população, das pessoas que estão passando por ali. Então existem muitas diferenças culturais também, o jeito das pessoas com relação ao Brasil, né? Se você percebe que no Brasil, principalmente nas grandes cidades, né? É muito comum você ver muita gente na rua, é muito comum você ver as pessoas andando, caminhando com a família, você vê as pessoas circulando, na Itália e na Suíça não é bem assim. Só quando está muito sol, quando está muito quente, as pessoas saem na rua, né? Quando o dia está muito bonito. Se der uma nubladinha, se der uma chuvinha, ninguém sai mais na rua. As cidades costumam ficar bem vazias, bem desertas. Até os grandes centros ficam bem vazios. Você vê uma outra pessoa andando, mas assim, se não for em horário de pico, do pessoal indo trabalhar ou voltando para casa, é uma coisa bem vazia mesmo. Assim, as cidades menores ficam ainda mais desertas, né? Parecem cidades fantasma. Então, assim, para quem não quer, quem gosta de muvuca, quem gosta de muita gente, gosta de andar no meio de multidão, a Europa, em alguns lugares, não vai servir para esse tipo de pessoa, né? A proporção é totalmente diferente. A Europa, de uma forma geral, assim, é mais para quem quer sossego, quem quer paz. Aí ninguém vai, as pessoas não costumam fazer muito barulho na rua, dentro de casa. As casas são quase que hermeticamente fechadas por causa do frio. As janelas são muito bem vedadas, as portas são muito bem vedadas, então até o som é difícil propagar fora da casa se você liga um som alto, se você fala um pouco mais alto. Então é um silêncio quase que absoluto em cidades, principalmente em cidades menores, na Suíça e na Itália. É uma coisa muito comum, enquanto que no Brasil, né, você comumente aí ouve o seu vizinho conversando com alguém lá na casa dele, você ouve as pessoas falando na rua. Isso não é muito comum na Suíça, pelo menos pela minha experiência, pelo menos o que eu vivenciei. Lógico que às vezes você vê uma pessoa ou outra falando um pouco mais alto, mas é uma coisa mais rara, né? Não é igual no Brasil, que é bem comum, né? Lógico, eu tô levando em consideração no Brasil dos grandes centros, né? Pelo menos eu falo de São Paulo capital. Eu morava em São Paulo capital, então eu estou me baseando em São Paulo, tá? Eu não estou falando de para quem mora no interior. Lógico que quem mora no interior, as casas são mais afastadas, aí vai ser mais silêncio, você vai ouvir só o grilo lá cantando, né? Uma coisa que eu reparei aqui também, mesmo no interior, né, nas cidades pequenas, existem poucos animais, poucos bichos, então tem muito pouco movimento, né? Parece que a cidade ela se torna estática. Você olha os campos, eles são estáticos, totalmente estáticos. Você não vê lá, olha para as plantações e você não vê um trator passando, alguém lá cultivando. É impressionante como é muito vazio. A gente tem na Europa se tem muito espaço para pouca gente, né? Enquanto que no Brasil, nos grandes centros, você vê aquele pessoal todo acumulado, todo junto ali, e você vai em qualquer comérciozinho, tem lá um pessoal que está se encontrando. E eu não vejo isso acontecendo na Suíça, eu não vejo isso acontecendo na Itália. Então, assim, são algumas percepções que são interessantes e causam uma certa curiosidade aí para quem está querendo viver na Europa e querendo experimentar em novos ares, experimentar em uma nova cultura, passear ou morar, o que quer que seja. Tá bom? Então isso é um pouquinho que eu gostaria de falar, é o meu ponto de vista. Eu sei que vai ter gente que concorda, vai ter gente que discorda, mas é a minha experiência, o meu ponto de vista e é algo que realmente eu acho muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês. Tá bom? Para quem gostou desse vídeo, eu peço a gentileza de deixar um like aí, se inscreve no canal para receber mais vídeos, tá? Para receber aí, toca no sininho, vai receber aí o comunicado quando eu postar mais vídeos. E faz sua pergunta, faz seu comentário, eu vou adorar aí ver o seu comentário e tirar as dúvidas do que eu puder te ajudar, tá bom? Muito obrigado aí.